Fala galera, tá começando mais um Pod Vapo. Estamos aqui hoje com ele, Alan Soares, ou que todo mundo conhece, Speed. Seja muito bem-vindo, Speed. Obrigado, Vini. Já pode chamar de Vini já? Já pode chamar de Vini. Então tá bom, né? 5 minutos aqui, mas a gente já bateu um papo e a intimidade já. Com certeza. Speed, me falaram que você é o rei do Mortal Kombat. Cara, conta um pouquinho pra rei, né? gente da sua história aí, como é que foi essa afinidade com o jogo, onde você surgiu. Conta pra gente um pouquinho esse seu início com os games. Pô, legal, Vini. Primeiro, obrigado pela oportunidade de aparecer aqui, né? Sendo uma honra aqui. E olha, não sei se é o rei do Mortal Kombat, né? Mas é um jogo que eu jogo desde criança, então pra mim trabalhar com isso tá sendo uma coisa bem bacana. E desde da adolescência e tudo mais eu vi o pessoal jogando. E aí a gente vai desenvolvendo, né? Aí quando entrou essa era de lives, eu falei, mano, vou encarar, vou ver o que dá. E nunca imaginei que ia se tornar uma profissão. Entendi. E esse passo para você se tornar a profissão, como é que foi? Você chegou, já estava jogando, você começou a fazer live, você competiu, como é que foi? Eu acho que de início, assim, eu produzia, mas por curiosidade, né? Eu tenho um canal aí desde 2012, pouca gente sabe disso. Só que... Os primórdios do YouTube, né? Os primórdios do YouTube, só que eu não imaginei que o YouTube iria crescer tanto, senão eu produzia muito naquela época, né? Então, eu não tinha combos nem nada disso no YouTube. Então, o que eu fazia? Eu fazia um combozinho lá no meu computador, né, bem antiguinho, ia lá e postava. E aí ficava lá o vídeo com 2, 3 views e tudo mais. Aí, em 2019, mais ou menos, né? Na verdade foi 2017, eu comecei a produzir lives. E aí começaram a dar certo. Foi no início, as pessoas chegavam no canal e falavam, o que é isso? Ao vivo? Mentira. Dá pra jogar ao vivo? Como assim? Eu jogava quando era criança, as pessoas não sabiam nem o que era live. Entendi, você pegou bem no começo do YouTube, bem no começo ali da parte da Twitch também, né? Você vê uma plataforma nova e você já nem se pergunta, só vai, né? Na Twitch eu nunca cheguei a fazer live, eu fiz algumas, né? O meu canal ele é focado no YouTube. Então, aquela época, né, de 2017 e tudo mais, foi meio que o início das lives, né, com força. E aí eu acho que eu entrei numa hora boa, né? Porque eu entrei ensinando, fazer os combos e tudo mais. Tinha os videozinhos mais antigos ali e de repente eles começaram a dar certo, também começou a dar busca, que as pessoas entenderam que o YouTube também serve para videogame, né? Então, até um pouco antes, Não serve só para isso? Olha, pra gente que é do ramo dos videogames, gosta de jogar e tudo mais, é a principal função dele. Mas de vez em quando dá pra ver uns memes ali também. É verdade. E isso acaba que você comentou é o que a gente brinca aqui, que acabou com o fim das revistas, né? Que antigamente você tinha que comprar revista pra aprender a dar o Fatality, pra você aprender a dar o golpe, e agora a gente vê tudo no YouTube, né? Verdade. Queria saber com você, eu, como jogador de Mortal Kombat que sou, meu preferido sempre foi o Scorpion, né? Todo mundo gosta do Come Here, né? Mas eu tenho uma dúvida, porque conforme foi evoluindo Mortal Kombat, a história pra mim que nunca acompanhou de perto, a história começou a ficar meio complicada e muito complexa. Você consegue explicar um pouquinho pra gente como é que tá funcionando hoje toda essa lore de Mortal Kombat? Legal. É muito bom você perguntar dessa forma, porque as pessoas querem saber, mas peraí, como é que funciona o Scorpion, como é que funciona o Hanzo? Acontece o seguinte, o Mortal Kombat, que a gente estava falando em off aqui, ele transcende, né? Então ele tem filme, tem jogos, tem vários jogos em vários consoles e videogames e computador, tem versões de jogos antigos para computador. É uma marca de entretenimento, né? Exatamente, é uma marca de entretenimento. Então, foi criando universos, digamos assim, né? Em quais, não chega a ser bem um universo, mas em quais situações é canônica e às vezes não, né? Pra quem não sabe, essa questão de ser canônico ou não é fazer parte da lore literalmente, né? Não ter furos ali. Se tiver alguma coisa ali, então não é canônico. E pra quem tá vendo aqui, a gente não sabe o que é lore. Lore é tipo a história, como é que foi construído o personagem, como é que foi construída toda esse envolto, que não é só chegar ali, bater, matar o adversário e acabou. O jogo não, tem toda uma história que passa por clãs, que passa por todo um universo ali que tem uma base bem descrita e bem evoluída já no ponto de hoje, né? Certeza. E o legal é que os fãs de Mortal Kombat, eles são tão fãs que eles não se importam tanto com isso. Ninguém nem se liga, né? Não se liga. O próprio Jax, ele já perdeu os braços de umas 4 maneiras diferentes. Entendeu? Mortal Kombat 9 é diferente. Se você ler a história dele no Mortal 3 é diferente. Então a galera quer ver as coisas acontecendo. Claro, né? Agora no Mortal Kombat 11, por exemplo, nós tivemos 2 finais. E se vier algo novo, a gente quer saber o que é, justamente porque a gente gosta da história do Mortal Kombat. Tanto que o que aconteceu comigo foi que eu tava jogando lá e do nada vi um Liu Kang zumbi. Eu falei, não liguei, é Mortal Kombat, criaram um zumbi aqui e foi pro jogo. Eu falei, não... Play 2, né? Tem que ter uma coisa por trás ali, né? Você consegue explicar pra gente bem rápido, de forma assim, como é que funciona a história de Mortal Kombat? Como é que se desenvolveu, né? É muito difícil resumir a história do Mortal Kombat, mas resumindo de forma bem grande, assim, né, na verdade de forma pequena, é um torneio
no qual existem os reinos, né, de Mortal Kombat, e tem que os melhores guerreiros de cada reino são convocados para poder combater, né, não é necessariamente combater o mal, mas sim se enfrentarem pelo título do vencedor, né, do Mortal Kombat. Então, nós temos aí de início o Shang Tsung, né, que é o primeiro vilão da franquia, até onde eu me recordo, e acima dele o Imperador Shao Kahn. Então a gente vê no Mortal Kombat 1 e 2 ali, principalmente no 1, Shang Tsung fazendo todas aquelas tramóias para enganar a galera, usando coisas que não podem, proibindo o Raiden de chegar em determinados reinos. Então, e a partir disso... O Raiden é como se fosse o deus bom, né, digamos assim, da história, né? É ele que convoca os reinos. Que é ele contra o Shao Kahn, né? Exato, na história sim, aí entra a parte do canônico não, mas o Raiden ele é o responsável pela terra onde nós vivemos em convocar os guerreiros para disputar o torneio de Mortal Kombat. E ali vai ter gente de todos os reinos, né? Ali vai ter gente com poderes especiais, vai ter gente normal, que é o nosso mundo, vai ter gente, vai ter o Goro ali com 4 braços, que é o vencedor dos últimos torneios e tudo mais, que tá sendo o cara a se bater, né? E não é nem o Shang Tsung, né? O Goro que é o campeão, né? O Shang Tsung entra depois na história de tramóia, de macete, não podia, né? E aí perde, e aí no Mortal Kombat 2, na verdade, vem o Shao Kahn, né? E é uma curiosidade, muita gente se pergunta como é que o Shang Tsung volta novo, né? No Mortal Kombat 2. E uma das partes das histórias, o Shao Kahn consegue trazer ele, né? Com seus poderes e recuperar a juventude dele para continuar sendo o seu lacaio ali, no torneio, mas aí no partido 2 o responsável pelo final é o Shao Kahn. Tanto que você comentando dessa forma, pra mim fica até um pouco surpreso, porque pra mim, vendo de fora, né, sempre joguei, você jogava naquela época do fliperama, do Super Nintendo, dessa época aí, do PlayStation 2, você pegava o Liu Kang, que você achava que era o principal, né? Todo mundo acha que o Liu Kang é o principal, mas não tem nada a ver com isso, né? Ele sempre aqui, pelo menos aqui, acho que no Brasil, regionalmente, o pessoal sempre gostou muito dele. Mas tem também essa história de adversidade, que eles são inimigos mortais, digamos assim, que é o Scorpion e o Sub-Zero, né? Conta um pouquinho da história desses dois pra gente. Show. São 2 clãs diferentes aí, né? É até muito bem retratado no novo filme do Mortal Kombat, apesar da grande massa brasileira não ter gostado muito do novo filme, se retrata muito bem, né? Os dois, Shirai Ryu e os Lin Kuei, né? Então, o clã do Scorpion, ele assim... Não que o Scorpion seja o líder do clã. Quem é o líder é o Hanzo Hasashi. Ele era um ser humano normal que foi assassinado junto com a sua família pelo o principal do clã inimigo, né? Que é o Sub-Zero até então. Só que ele ainda não era o Sub-Zero. Então é um início de 2 humanos lutando, né, para se enfrentar. Os 2 morrem depois, né? O clã, o Sub-Zero é morto pelo próprio Scorpion depois de voltar à vida. A história é bem complexa, é bem grande, mas resumindo, é basicamente isso. Então é uma história de vingança, mas por trás de uma situação bem amorosa, porque a família, né? Envolve a família do Scorpion, envolve toda... Tem família pra todo lado. Shao Kahn, tem a Kitana também. Então o Mortal Kombat ele é muito grande. Não tem como resumir isso daqui em 5 minutos, né? Mas o início é isso. É uma história de vingança. E aí o torneio entra depois. Ah, entendi. Então tem toda essa parte que a gente trabalha pra poder entender que não é só morte por morte, né? Exatamente. A gente tem ali a parte visceral que a gente gosta, que dá uma satisfaçãozinha, dá o fatality ali, mas... certeza. Com certeza tem toda essa história por trás. E falando um pouquinho da história do Mortal Kombat, vamos falar um pouquinho da sua história de lives, né? Que a gente estava comentando aqui um pouquinho off, que você começou lá em 2019 também e bateu o seu recorde quando você foi no lançamento do Mortal Kombat 11, correto? Não necessariamente, assim, as lives em si eu comecei em 2017, eu comecei a fazer speedrun, que pra quem não conhece, speedrun é você pegar o jogo e zerar o mais rápido possível, qualquer jogo, né? Sem pegar os coletáveis, né? Você não se importa com coletáveis, né? Existem categorias que você zera com coletáveis, por exemplo, caso o jogo tenha, né? Que é o caso do Shaolin Monks, não sei se você já jogou, e é um jogaço de Play 2. E aí, jogaço. E aí, esperamos que venha um remake, né? Um remaster aí, quem sabe. E aí você pode jogar também direto, né? São categorias, N-Person, categorias no Major Exploits, que é uma categoria que você não pode explorar. O próprio nome diz, né? Não tem maiores explorações do jogo. Porque isso tem a dificuldade de você não evoluir o personagem, né? Exatamente. Então você vai na forma base dele tentar... E no meu caso, eu faço speedrun do Mortal 3 Ultimate, versão arcade. Então, são 4 categorias principais, né? E tem a categoria onde você não pode... Que é exatamente
justamente essa que eu citei, você tem que jogar o básico ali, não pode usar muitos macetes, e que são com todos os personagens. Nessa época foi quando eu comecei a fazer speedrun, teve o lançamento do Mortal Kombat 11, né? Nós fizemos uma live antes do lançamento, foi bem legal. Depois do Mortal Kombat 11 veio o Aftermath ainda também, fiz live de tudo isso, e aí eu comecei a fazer live de speedrun, eu cheguei a fazer do 11 também, mas o 11 não é tão disputado no speedrun, é mais no competitivo mesmo, mas no speedrun eu comecei, né, fazendo o recorde do Mortal 3 e fui pro Ultimate, e até agora a gente tem alguns recordes ali. Conta pra gente um pouquinho desses recordes aí, que eu fiquei curioso. Bacana. Quanto tempo vocês fizeram Mortal Kombat? Olha eu sendo entrevistador aqui. Não, ixi, eu zero, sei lá, em 3 dias, 2 dias, tipo, jogando assim, 3 horas, né? Jogando. Se for pegar pra zerar, acho que umas 8, 7 horas, né? 9 horas. Não, eu digo Mortal 3. O 3? Tem a torre ali. Né? O da torre? Da torre ali. Facilitar. Da torre é umas 4 horas. 4 horas? Se eu te falar que é possível zerar em 2 minutos e 59 não tem segundos. como. A gente conseguiu zerar nesse tempo. 2 minutos e 59. Mas você pula ou você mata todo mundo muito rápido? Mata muito rápido. A cada round é uns 30 segundos, mais ou menos. Caraca, mas é quanto ali? São 10 adversários, não são? No Mortal 3 Ultimate são 22 adversários. Não, dá uns 10. Na torre dá uns 10 adversários. 10, 12. Dependendo da torre. Caraca, 2 minutos, então fazendo a conta aqui, é quase 20 segundos, 15 segundos por adversário. Um pouquinho mais, talvez. É que, assim, tem algumas coisas. Essa categoria é N%. O que é essa N%? Tem diversos jogos. Você entra na situação que você quiser no jogo e usa o que você quiser. Então, existe um macete no Mortal Kombat 3 que se você ficar colocando ficha, porque é a versão de arcade, ele pula a animação. O Shao Kahn não fala Flawless Victory. Né? Ele só vai pro próximo jogo. Então, isso corta muito tempo. Mas ainda assim, você tem que matar muito rápido, né? Não tem como, é muito... E esse recorde, sabe, tem algum ranking mundial disso? Tem algum ranking do próprio Mortal Kombat, né, que é da Warner? Tem algum próprio ranking da Warner que contabiliza isso? Da Warner e da NetherRealms não tem nada oficial. Mas a gente tem o site do Speedrun, que é o que a gente segue, né, o speedrun.com. Nós seguimos ele como uma base para a gente poder correr. Então, você pode chegar lá, correr e colocar lá. Então, tem um ranking, né, e tem gente de todo lugar do Brasil. Tem de norte-americano, a galera do Oriente, o pessoal Oceania, é mundial. Então, você vê os melhores do mundo ali, os caras que zeram muito rápido. E eu, quando eu decidi entrar, eu falava, cara, nunca vou conseguir fazer isso, porque é surreal. Eu jogo PVP, eu jogava contra os amigos, viajava pra disputar, já fui em Macapá, Minas Gerais, eu joguei contra o top player de Brasília, só que isso antes de eu começar a fazer live, né? Então, quando eu vi isso e as pessoas falavam, cara, vai fundo, tenta, você consegue, eu falei, não, muito difícil isso daí. E eu fui estudando, porque você tem que estudar, não só combos, mas a inteligência artificial da máquina. Né? Então isso que vai se tornando um desafio a entender o tempo. Código por trás do jogo, né, para você tentar chegar no ponto certo. E hoje você sabe em qual rank mais ou menos você tá ali? A gente tá em primeiro. Com o tempo? Com o tempo, exatamente. 2 minutos e? São várias categorias, mas a categoria mais rápida foi 2 minutos e 59. 2 minutos e 59 é muito rápido, cara. Quando você conseguiu, qual foi a sensação? Olha, o tempo, acho que era do primeiro colocado na época, era de 3 minutos e 30. Nossa, bateu por muito. E aí, o que acontece? Eu sempre jogava categoria principal. A categoria principal, você pode fazer algumas coisas ali, mas outras você não pode, né? E eu consegui bater o recorde por uns 10 segundos. Aí eu falei, eu vou tentar a categoria mais difícil, que é essa que é muito rápida. E eu fui indo aos pouquinhos, eu demorei mais ou menos umas 2 semanas, né? Lembrando que eu jogava, assim, 16 horas por dia, né? Era 8 horas on stream e 8 horas fora treinando. E 8 horas de sono, né? Basicamente isso. Então, a gente vai evoluindo aos poucos. Só que eu comecei a ter um pico de evolução muito rápida. Eu falei, eu acho que eu consigo abaixar dos 3 minutos. E a gente fez uma live assim, tentando ser o primeiro do mundo a zerar abaixo dos 3 minutos. E a gente fez 2,59. Então você vê que foi ali na risca. Até agora ninguém no mundo conseguiu ainda. Caraca, parabéns pelo recorde então. Obrigado. E ainda mais, que nem por exemplo, a gente tira qualquer situação de recorde de velocidade, sempre tira 1, 2 segundos ali, alguns milésimos que você bate. E aí você bater por 31 segundos é muita coisa. Bastante coisa, mas é muito tempo de treino, né? Recente a gente tem uma segunda categoria que é por personagem. A gente joga com todos os personagens, né? Um por vez, e tenta fazer o melhor tempo com ele.
foi antes de ontem, a gente conseguiu os 22 personagens que tem na torre. A gente pegou recorde com cada um. Aí a pessoa até brinca, você é o primeiro do mundo a platinar os recordes, né? Então, chega um determinado ponto, Vini, que você já sabe o que a máquina vai fazer. Você faz um movimento já sabendo a resposta. Já sabendo a resposta. O Mortal 3, para você que está nos acompanhando aí, o Mortal 3, ele nada mais é do que ação e reação. Você dá um gancho, a máquina é programada para baixar e dar um gancho em seguida. Né? A gente estuda frames ativos, frames de recuperação, frames iniciais. Então, eu sei que se eu fizer isso, ela vai fazer aquilo. Então, faço movimentos para controlar a inteligência artificial e responder de acordo com o que eu quero. Nem sempre dá certo. Falando assim parece fácil, né? Parece manual, né? É só seguir a fórmula de bolo, né? Mas é isso. E você já tentou se aventurar em algum outro jogo, tentar fazer um speedrun de algum outro jogo? Como é que foi? Ou você tá hoje só estritamente vinculado ao Mortal Kombat? Eu sou muito vinculado ao Mortal Kombat, mas a gente joga de tudo, né? Recente a gente fez uma live aí do God of War Ragnarok, a gente zerou em live, por exemplo. Zeramos outros jogos de outras franquias também. Foi no speedrun ou foi curtindo o jogo ali? Fui curtindo, tranquilo. Foi lançamento, né? Então foi bem de boa. E... Olha, eu já joguei outros jogos com visão de speedrun, só que pra você chegar no nível de speedrun... É muito treino, né? É muito treino. Você tem que jogar o jogo, você não precisa jogar bem. Não é jogar bem, é ser rápido. Você entender como é que funciona, né? Isso leva tempo. Alguns jogos usam alguns bugs, né? O próprio God of War tem alguns bugs que você voa no jogo, por exemplo. O Shaolin Monks, que a gente comentou, também tem isso. Um golpe com Kung que você vai voando e ultrapassa e já cai no final do jogo. Então tudo é treino e saber o que pode acontecer pela frente. Isso que você comentou do Shaolin Monks é um jogo que marcou uma geração ali, digamos assim, porque ele foi revolucionário pro próprio Mortal Kombat, né? Com certeza. Só que, me corrija se eu estiver falando besteira, né? Mas pela minha memória afetiva, eu só podia jogar com Liu Kang e com Kung Lao, não era? Você começa com os dois, mas quando você zera, abre outros personagens pra você jogar também. O máximo de personagens era 5, né? Eu acredito que sim. E a gente tava comentando aqui de um remake dele. Você acha que o remake deveria seguir uma situação mais fiel ou uma reformulação completa ali, partindo da gameplay parecida com o Shaolin Monks daquela época, a mesma história, né? Olha, hoje em dia a gente tem uma tecnologia muito mais avançada, né, Vini? Então acho que dá pra fazer algo dos dois jeitos. Dos dois jeitos dá pra fazer bom. Basta a NetherRealms querer fazer, apesar que ela mais constrói do que refaz, e a Warner sim tomar as decisões certas de produção, que seria fazer um jogo... Eu acredito que a história lá, ela era bem legal, apesar de a gente sentir que no final precisa de mais alguma coisa, apesar que é um torneio e tudo mais. Porém, alguns ajustes, né? Uma dublagem. Já pensou jogar Shaolin Monks em português? Hoje a dublagem brasileira é maravilhosa. Você falou agora do próprio God of War Ragnarok, é impecável, né? Garoto. O garoto, né? É demais, cara. Então, agora se fosse um remake... Mas eu vou te falar uma coisa que você comentou agora, porque o Come Here tá tão impregnado na nossa mente que você, cara, falar vem cá, não vai ser a mesma coisa também, né? Não. Então tem que ser bem adaptado, porque exatamente. Na hora do golpe que a gente tá acostumado, por exemplo, manter a língua original, né? Não sei como é que você faria isso. Hoje em dia, em alguns estúdios de produção, eles convocam uma pessoa que é especialista do jogo para falar, será que fica legal assim? Ou a gente traduz? Para ajudar a pessoa que traduz, né? Na dublagem, que é a pessoa que traduz. Então precisa de algum especialista ali, porque senão não vai dar certo. E é por isso que a dublagem do Mortal Kombat 11 é excelente. Porque teve uma produção. Agora eu não vou lembrar muito bem quem produziu, mas o nome, mas a produtora veio, que é a produtora do Goku, né? Do Unidub, né? Unidub, exatamente. Né? E com excelente diretor. Então, deu tudo certo. Eu não vi ninguém reclamar. Que o que o Wendell Bezerra toca dá certo, né? Cara, ele é fantástico, é impressionante. Então, você vê que é possível. Então, trazer um Shaolin Monks 2 com uma dublagem legal, com uma remasterização que seria só melhorar um pouquinho as imagens e tudo mais, ou refazer a história, né? Ou fazer um Shaolin Monks 2, por exemplo. Porque tem que ter muito cuidado, né? Porque eu lembro também que teve essa dublagem boa, mas se não me engano foi no 10... que foi um que a Peach que fez parte da dublagem e o pessoal, ela virou meme, né? Por mais que não tenha sido culpa dela ali, acho que foi mais por parte desse próprio especialista que você falou, de ambientar, né? De ambientar toda a situação para poder fazer uma dublagem com mais qualidade e acabou virando meme, aí já viu, né? Não teve jeito. Eu confesso que eu fiquei animado na época, eu não conhecia tanta dublagem, eu era muito fã da Peach também, ainda sou, na verdade.
Só que eu falei, nossa, que legal, diferente. Só que hoje em dia as coisas são muito mais difundidas. Na época o jogo de luta não era tão assim. Jogos no geral, né? Até 2015 pra cá que começou a se difundir, né? E tudo mais, ter torneio valendo grana mais forte, né? A própria Evo, né? Deu premiação mais de 100 mil dólares no Mortal Kombat. Né, pra você ter ideia, acho que foi em 2019 no Mundial. Então, não tinha essa pessoa que eu falei para ter um cuidado de deixar alguém especialista. Então a gente viu ali a Cassie Cage, né, falar, eu vou equalizar sua cara pro Shao Kahn, sei lá. Shao Kahn não tinha, mas pro Shinnok. Entendeu? Então, pro Shinnok, o cara é o deus dos deuses, né? Então... E fez essa interpretação porque era uma música dela também, né? Tentou misturar alguma coisa. Mas não deu muito certo. Mas não foi, né? Hoje você vê essa parte dessa dublagem dela que marcou uma época que foi assim, do meme, que foi pra uma revolução, que foi do 11, né? Então, qual que foi o upgrade, né? Porque eu acho que também eles poderiam ter mantido ela pra ela ter tipo um comeback, né? Tipo, ressurgir por causa deste, digamos assim, erro, entre aspas, né? De ambientação. O que você acha? Olha, sabe o que eu acho? Nessa questão de trazer, ter um nome dado para quando a gente traz a gente não, né? Os dubladores trazem uma ponta assim diferente, alguém famoso, assim como o Luciano Huck, né? Já fez. No próprio God of War Ragnarok, que quando o Mimir fala, tá pegando fogo, bicho? Só que ficou bom. Só que ficou bom, entendeu? Mas por quê? Porque ele é ator. Esse é o problema, porque não é só a questão do meme. A questão é ter realmente aquele feeling, ter o estudo, né? Porque, inclusive, muitos dubladores não gostam muito disso, porque tira a vaga de alguém que... Eu não estou generalizando, mas eu já vi casos, né? De dublador comentar, olha, é legal, pode trazer uma audiência, porque a ideia é unicamente audiência. Sim. Só que perde a qualidade natural, automaticamente. Né? Porque... A gente entra naquela briga muito famosa de comentarista com jogador de futebol, né? Exatamente. Aproveitando o clima de Copa aqui, né? Aquele jogador que tira, né, que ele tá comentando aqui. Mas ele tá ali agregando. Se não fosse um jogador, não seria outro comentarista, eu acho. Porque já tem um comentarista, né? Comentarista, exatamente. Então também tem essa parte. Então precisa achar o ponto, né? Como a gente teve agora na novela uma repercussão nas redes que tinha uma ex-BBB que ia participar da novela, o pessoal não gostou porque não era atriz e tudo mais. Então tem toda essa parte, né? Também. Não fala que foi nas redes, não. Confessa que você assiste novela, hein? Não, lógico, não tem como. Quem é brasileiro não assiste novela não é brasileiro. Né? Não é brasileiro. Mas eu acho que tudo pode funcionar. Eu sou da visão que tudo pode funcionar. Só que aí vai do diretor. O problema é que às vezes o diretor ele não tem a convivência com o produto, né? E jogos, muitas vezes, os dubladores eles não veem o que está acontecendo. Eles veem uma boca, vê... O diretor empresarial, né, digamos assim. Exatamente. Aí tem alguém que não tem o estudo de interpretar, né? Você falou, não foi culpa dela, né? Nós já vimos trabalhos muito piores, né? Pra ser sincero. Só que aí não tinha como ela voltar pro 11 por causa disso, cara. Seria impossível. Você acha que marcou ela de vez em quando? Marcou não teria outra chance de... Eu acho que nem ela voltaria, porque foi bem pesado na época. Pegaram pesado, né? Conta pra gente como é que foi essa sua parte de competitivo, né? Você falou que você viajou pros lugares, competiu. Para quem que tá vendo a gente aqui agora e quer começar a competir, tem essa memória afetiva com Mortal Kombat, tem toda sempre aquela história de que a gente sempre jogou ali videogame com o pessoal da nossa rua, com o nosso primo, a gente ganhava deles, acho que é bom. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa aventura aí, e pra quem tá querendo começar também, como é que faz pra começar nesse mundo, né? Legal, cara, é bacana assim. Eu no momento, né, no ramo de esportes, eu foco mais na narração. Acho que eu tô ficando meio velho também, a reação não é mais igual quando eu tinha 20 anos, né? E, nossa, não tem cara de 18 anos aí, tá balançando na cabeça por quê, rapaz? 18, obrigado. E aí, nem minha esposa fala isso pra mim ainda. Olha só, tá devendo agora, hein? E aí, eu comecei a competir em 2009, né? 2009. Eu vi o pessoal jogando na época do Orkut, na época do MSN. Ixi, já vou entregando a idade aqui, né? Aí entrega, não tem jeito. Aí não tem jeito. E aí eu fui atrás para saber. Obviamente eu perdi muito no começo, mas aí jogando online, né? Naquela época eu comecei a evoluir. Eu fui viajando para jogar o Mortal Clássico, né? Com diversos estados, Manaus, Macapá, fui pra Minas Gerais, eu joguei com top player de Brasília e outros lugares. Quando chegou o meu canal do YouTube, que se tornou profissão, né? Eu nunca imaginei, né? É aí que tá. Às vezes você nunca imagina que as coisas vão acontecer, que eu ia se tornar narrador, né? No caso, comentarista. Hoje eu já narro também, mas sempre foco nos comentários, né?
Porque veio o Mortal Kombat 11 e com ele veio aquele dever. Poxa, eu vim dos clássicos, né? Ou, sei lá, às vezes você veio do Street Fighter 2, por exemplo. Ou do Tekken 3, ou do Tekken Fighter 2002. Cara, você pode estar aí participando. Só falou dos melhores aí. Tá, com certeza. Só peguei os... Só nata. Só top list. E aí, foi um aprendizado, porque eu não sabia os termos, né? Agora, talvez embaralhe um pouquinho a cabeça de quem está assistindo. Eu não sabia o que era um shime, não sabia o que era uma frame data. Né? E a minha ideia foi justamente embaralhar mesmo, porque eu não sabia, e hoje eu faço parte. Simplesmente coloquei no YouTube os termos, conheci as pessoas, claro, né? E fui estudando. Teve gente que me ajudou, claro, a gente nunca consegue fazer nada sozinho, né? Mas determinação de ir lá estudar os termos para poder entender. Quando eu entendi, que na verdade eu não cheguei nem a entender ainda, já me convidaram. Falaram, cara, você é produtor de Mortal Kombat 11 daí, vamos fazer a Liga Latina? Pra quem não sabe, a Liga Latina é o principal torneio da América do Sul, né? De qualquer jogo de luta. Geralmente os jogos da NetherRealms que envolve Liga Latina, torneios mundiais, são feitos aqui no Brasil. Né? E a própria NetherRealms participa dessa construção, ela participa do evento, ela chega junto com a premiação, tem toda essa parte também, ou ela fica mais olhando do fundo, não fala nada, não está envolvida? Como é que é? Certo. Assim, a NetherRealms, ela, por ser a produtora do Mortal Kombat, ela tem que estar de frente com esses torneios principais. E a Warner, na verdade, ela é criadora, né? E a Warner, como produtora também, distribuidora, né, na verdade, ela dá um apoio gigantesco, tanto para quem é streamer, tanto para quem é pro player. Tem toda uma estrutura, então me chamaram assim do nada, né? Então era algo oficial, me chamaram do nada, eu falei, eu vou. E eu ainda não estava 100% preparado. Confesso que a primeira vez não ficou como eu queria, só que recebi muitas críticas, só que eu peguei as coisas que eram boas. Mas tem que continuar, né? E continuei, fui tentando bater na cabeça, por que eu não falei isso? As lives de transmissão de torneios eram 4 horas. Eu reassisti as 4 horas e via o que eu errei, o que eu repeti. Então, eu era um pouco tímido ainda para falar na época. Então, timidez não é o problema, né? Eu digo, a timidez nunca é problema para nada. Sim. O problema é você não tomar atitude. Sim. Né? Você tentar combater de alguma forma, né? Exatamente, tentar combater de alguma forma. Seja falando com alguém ou você estudando se for necessário. As próprias lives ajudam bastante nisso, né? Porque você tá ali vem pra câmera e jogando e você tem que prestar atenção no público, prestar atenção no jogo, tem que dividir a atenção e se comunicar, né? Mas isso é uma coisa curiosa, Vini, porque tem gente que consegue se adaptar rápido a um a outro, mas tem gente que não. No começo mesmo, eu falava pra uma galera ali na live, só que na hora de falar com o público que não era meu, é diferente, porque você solta uma piada, as pessoas não vão entender a piada. Entendeu? Então você tem que... Tem que ambientar, né? Tem que ambientar, exatamente, as pessoas te conhecerem e tudo mais. Todo esse processo, né, eu fui criando com o tempo e a experiência. Então, é possível, sabe? Se você quer ser jogador profissional, é possível também, né? É só você pegar o jogo e jogar. Vai estudando o jogo. Jogadores profissionais, hoje em dia, de qualquer jogo, não ficam jogando ranqueada, por exemplo. Eles vão no treino, olha o que dá certo, entende todos o contexto ali e testa. Deu errado na ranqueada? Volta pro treino. Vê o que tá errado. Isso eu tô falando de jogos de luta, né? Vê o que tá errado, por que tá errando o combo, aí vai pra ranqueada. Porque eu já vi pessoas que têm 6 mil lutas na ranqueada e que não estão no ranking máximo, mas tem gente que tem 100 e está no ranking máximo, entendeu? Então, você jogar só por jogar, você não evolui. Você tem que entender o porquê que você está errando. Ah, mas aí fica nervoso porque eu perdi, fica no sal, igual o pessoal fala. E essa ranqueada, ela que define... por exemplo, uma equipe te olhar e te chamar para você participar da equipe, ou você ser selecionado, se classificar para o campeonato, é tudo por ela? Nos MOBA geralmente tem isso, né? Mas no Mortal Kombat, jogos na NetherRealms nem tanto. O que acontece se você está indo bem nas ranqueadas, é um indício seu para você começar a participar de torneios, seja online ou offline. Entendi, porque eu fui jogador de FIFA profissional, né? Então, hoje no FIFA tem essa ranqueada dentro do jogo que você se classifica, digamos que é o Qualify, que é o campeonato que vale realmente de fato para você ser campeão ou não, se classificar para uma Libertadores, se classificar para o Intercontinental. E dentro do próprio jogo tem essa divisão. Não sei se acaba impactando seu ponto de ranqueada ali, só para você ver, porque como você comentou, tem essa parte do 100, quem lutou 100, né, por exemplo. Ele tem algum motivo para lutar de novo se ele está em primeiro? Ou
alguém que tá atrás pode passar ele nos pontos, tem um ponto máximo, como é que funciona? Que eu me lembro, não tem pontuação máxima, né? Ela é bem legal, inclusive, a ranqueada do Mortal Kombat 11. Você entra como aprendiz, aí vai evoluindo, vira um guerreiro, depois vira um mestre, depois grão-mestre, depois semideus, depois deus ancestral. Então, é um ranking que envolve muito o seu tier ali. Então, a galera quer sempre ser um deus ancestral, é como se fosse o chefão de tudo. Não tem uma pontuação máxima, mas geralmente quem tá no ranking máximo no Deus Ancestral é porque merece. Então, ele não chegou ali por acaso. Dificilmente você vai ver um cara com 9.000 partidas lá. Por quê? Porque o cara tá errando em coisas básicas. Ele não estuda pra entender, poxa, eu perdi, mas eu tô jogando tão bem. Às vezes ele tá deixando de punir alguma coisa. Então ele tem que ir lá na frame data, no caso de jogos de luta, e ver, poxa, aquilo ali era punível. Reassistir as lutas dele. Agora você fala, tá, mas... E para eu ser um comentarista ou narrador, eu preciso jogar bem? Não, você só entender o que está acontecendo ali, né? A parte de jogar, ela é importante, você tem que entender o que você está falando, mas a parte de se comunicar é muito mais importante, né? Entendi. E uma coisa linka a outra. E hoje, para você, né, ser bom, como você comentou, no Mortal Kombat, você precisa errar menos ou acertar mais? Boa pergunta, hein? Essa pergunta aí é perigosa, porque se alguém chegar e começar a errar menos e não ganhar, vou botar a culpa em mim. Não, na verdade é tudo uma questão de estudo mesmo, porque quando você começa a estudar o jogo, assim, a gente fala, Vini, como se fosse uma tabela de Excel na cabeça. Jogos de luta é isso, você tem que saber a frame data. Eu comecei no Mortal 11 as frame datas, os termos. Então, os jogadores top player hoje, a grande maioria já vem do Mortal 9, 10 anos atrás. Então, você começa a só ver número depois de um tempo. Só que vai passando o tempo ainda mais, você começa a ficar automático. Porque você não tem dúvida que aquilo funciona. A automatização é o perigo de qualquer jogo competitivo, cara. Tirar esse automático é muito difícil. Só que o automático que eu quero dizer são nas punições. Né? Claro que você não pode ter um jogo robô, porque aí é isso que define uma partida de alto nível. Sim. Quem tem mais repetição perde, né? Eu não sei se no FIFA é assim, tem, né? Tem vícios que a gente pega, por exemplo, não sei se dá pra equiparar dessa forma, mas você começar toda a luta é da mesma forma. Você começa, entendeu? Ou você tentar no meio da luta sempre tentar a mesma coisa. Uma determinada situação, né? Entendeu? Mente de jogador competitivo, hein? É complicado. Legal. E é isso, né? O legal é que eu lembro quando o Killer Shinnok, né, ele foi pra fora, ficou em sexto no Mundial, o último que teve, quase ganhou do Sonic Fox, que é o top player, assim, da década, acho que do século, né? Hoje ele representa o Pelé do Mortal Kombat, é isso? Pior que não, cara. Não? Nós temos tantos jogadores bons que qualquer um do Brasil pode representar. Nós temos os principais. O Shinnok começou a aparecer mais no final agora do Mortal Kombat 11. O Conqueror mesmo, ele já foi pra Ucrânia, foi para os Estados Unidos, Las Vegas, disputar. Ele é o jogador que mais foi pra fora do Brasil. Mas ele já perdeu de 0 para vários jogadores brasileiros. A gente tem uma tríade no Brasil, digamos assim, que são 3 top players assim, insanos. E ainda tem mais uns 5 que podem ganhar desses top players. Eu vou te falar que é a mesma coisa que acontece, porque o Brasil é celeiro de craque. Falando de videogame, o Brasil tem com certeza os melhores em qualquer lugar, porque no FIFA mesmo, por exemplo, que é de futebol, né? O brasileiro sempre se deu bem com futebol. Campeão mundial, campeão da Libertadores, vem aqui e perde numa ranqueada normal. 4, 5, 6-0 pode acontecer a qualquer momento. Entendeu? Se você não tá prestando atenção jogando certo ali, qualquer pessoa pode ganhar de qualquer um. Se você tá ali, porque tem muita gente boa. Muita gente com qualidade, porque o brasileiro se dedica muito, né? Digamos assim, de certa forma. É verdade. Então é complicado, né, ter essa representatividade, né? Ah, sim. No Mortal Kombat a gente ainda não ganhou nenhum título mundial, né? O melhor que nós ficamos foi em sexto, só que... Eu particularmente acho que já é um baita ranking, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. Pra não dizer que não ganhamos mundial, antes que me batam aqui, eu tomei o Fatality, o Shinnok ganhou sim um dos últimos combo breakers, que eu não lembro se foi o último, que rolou o Mortal Kombat 10. Foi aí que o mundo conheceu o Brasil. Ele ganhou do Scar, que era um top player lá fora, tava em segundo, né? Ficou em segundo, então chegou na final. Ele ganhou, né? Ali é considerado mundial também, não é igual uma Evo, mas o combo breaker é o Major, que a gente chama de super representatividade, né? Então ele ganhou sim, e agora ficou em sexto, né? Na última Evo. Só que igual eu falei, qualquer um, assim, pra você ter ideia, no Brasil ele praticamente não ganhou nenhum torneio. Ele conseguiu se classificar, eu não vou lembrar agora por qual torneio, foi um torneio que a PlayStation fez, eu acho que a gente até narrou esse torneio. Ele se classificou,
e ganhou de diversos jogadores do Brasil e foi lá fora, mas aqui no Brasil mesmo ele não ganhou muitos torneios. Então a gente tem um nível excelente, né? E o que eu ia falar sobre ele, pra gente, só pra que eu me empolgo aqui às vezes, né? Fica à vontade. Mas jogo de luta é um negócio assim que chega de brilho os olhos. Pra você ser o diferencial, é estudar. Eu lembro quando o Shinnok me falou, cara, estuda frame data. Porque você estudar um pouquinho aqui, você aprende negócio hoje, amanhã, vai dar um mês. Vai pegar um cara que não estuda, você vai ganhar assim como se fosse nada, entendeu? E eu não sabia de nada naquela época. E eu sempre levei isso pra mim, porque realmente, né, eu tenho um nível competitivo só porque eu estudei. Porque eu praticamente não competi. Eu só narrei e tudo mais. Aí os caras jogam comigo, nossa, mas você joga muito. Eu falo, é porque eu estudei o jogo. Eu conheço a frame data, eu sei quanto que é -6, -3, as punições, quanto tá na minha vez de bater quando não tá, os tempos, então os recursos do jogo. Então, mesmo você não precisa ser um jogador brilhante para ser bom, né? No caso dos jogos de luta, estuda, porque você vai ter uma vantagem muito grande contra quem não faz. Perfeito. E você dando esse passo, né, pra gente dessa situação, conta pra gente o que você espera, né, do que vem por aí, desse mundo do Mortal Kombat, das competições, do desenvolvimento dos próximos Mortal Kombat que a gente está na espera e a gente está meio, né, nos rumores, né, aguardando. E conta pra gente o que você espera, né, do próximo passo aí do Mortal Kombat. Eu tô muito ansioso. Todos os jogos que nós tivemos até agora de Mortal Kombat, pelo menos os últimos 3, seguiu uma linha, né, e a história tá seguindo, canônica e tudo mais. Então, o Mortal Kombat 11, ele deixou claro pra gente, mas muito claro que ia ter um 12, porque são, não sei se você já viu o final, mas são finais opostos, né? E que dão um caminho a se seguir, né? Os dois. Aconteceu alguma coisa, não pode parar ali, né? Não pode parar, não existe isso, né? Então era realmente ter paciência pra rolar. E eu tô tão ansioso que todos os eventos que aconteceram envolvendo jogos de luta, torneios, PlayStation, eu retransmiti no meu canal esperando alguma coisa de Mortal Kombat. Não veio. Mas pra quem não lembra, em 2019, né, na The Game Awards, na TGA, rolou o Mortal Kombat 11. Eu lembro até hoje. Passou o Kabal correndo, que é o meu personagem favorito, né? Meu nick entrega um pouco, né? Velocidade e tudo mais. E passou o Kabal correndo. Eu falei, gente, é o Kabal. Todo mundo, você tá maluco? Que Kabal o quê? O Ed Boon tá aí, mas não deve ser por isso. E era o Mortal Kombat 11. Nós temos um mês que vem a TGA de novo e pode ser que venha alguma coisa. Recente, ele postou no Twitter dele, perguntaram, na verdade, e aí, qual que vai ser o próximo jogo? Ele falou, Injustice 3 ou Mortal Kombat 12, né? Só que o Ed Boon, ele é muito trollador, ele é um cara que brinca muito, ele falou, não vai ter Milena de jeito nenhum, e bababá. Só que a aclamação do povo, nem sei se existe essa palavra, mas o povo aclamou tanto pelo Mortal Kombat, pela Milena no Mortal Kombat 11, que ela veio ruim pra caramba, mas veio, né? E que bom que ela veio. Mas então, é que o público não sabe a força que tem, né? Quando o pessoal descobrir que a força que tem, os jogos, por exemplo, que a gente teve agora na indústria, sempre tem saído com muitos bugs, muitos problemas e tem dado um sinal vermelhinho para ficar em atenção aí, né? A gente teve, por exemplo, como você comentou, jogamos God of War, que saiu bonito, saiu legal, mas é exceção que não deveria ser, né? Ah, sim, com certeza, cara. E o Mortal 12, assim, não há desculpa para dizer que foi de última hora, porque a gente já tem um bom tempo. O 11 mesmo, ele terminou de uma forma muito estranha. Ele ficou 6 meses sem atualização e para quem tá chegando agora e não tem muita noção de jogos de luta precisam de atualização constante, porque os pro players estão constantemente descobrindo bugs, vantagens, infinitos, coisas que trapaças, né? Que quebram o código, né? Basicamente isso. Sim. Usar 2 vezes um recurso que não pode. Então, o personagem ficou muito forte. Cortar a animação, né? Exatamente. Cortar a animação é a tristeza. Padrão, né? Pra ganhar velocidade. É isso aí mesmo. Então, o Mortal Kombat 11, ele tava precisando de uma última atualização, pelo menos, e ficou mais ou menos uns 8 meses, assim, sem a gente saber, e do nada soltou no Twitter do Mortal Kombat 11, mesmo que nunca soltava nada. Encerramos hoje o suporte ao Mortal Kombat 11. Ponto. E a gente... Então, e aí? Então, e aí, né? E aí? Como assim? E o jogo, infelizmente, terminou de uma forma muito... Eu não vou dizer precoce, porque o jogo durou pra caramba, até hoje dura, né? A galera joga, mas precisava de mais atualizações. Então, eles tiveram muito tempo, né? O jogo é de 2019, de lá pra cá. Eles mexeram bastante no jogo, não tanto quanto a gente queria, mas então, tiveram tempo pra fazer alguma coisa. E com certeza estão produzindo alguma coisa. Eu espero que seja Mortal 12, mas o Injustice também seria legal. Entendi. Então fala pra gente o que você espera, o que você quer do Mortal 12. Eita. O que você quer que seja esse Mortal Kombat 12? O sonho do Speed.
Ó, eu já vou lançar logo aqui uma premonição da história, tá? Depois não me chamem de adivinha. Eu acho que o Mortal 12, como história, ele vai continuar a história do... Ó, spoiler, mas 2019, né? Já. Venhamos. Do Gran Kung Lao é uma coisa que a gente tem pouco acesso a isso, não tem nada de história do Gran Kung Lao, que foi o grande campeão, né, que antecede o Kung Lao e foi morto pelo Goro, né? Eu não falei no começo, mas tem uma certa quantidade de torneios para se vencer, para dominar o mundo, literalmente isso, e o Goro só faltava... Para o reino do Goro faltava um, né? E antes disso teve o Gran Kung Lao que foi morto por ele. E na versão em que a gente ganha o jogo, o Liu Kang volta pro passado como Deus e encontra o Gran Kung Lao, entendeu? Foi um plot twist absurdo, assim, então a gente ficou... E aí acabou. Na versão do Shang Tsung, que ele vence tudo e vira um super Deus, ele vira um titã, na verdade, né? Nós descobrimos recente que existem titãs, né? A crônica foi a titã do tempo, então quais são os outros, né? Então, nessa versão... o Shang Tsung, ele vence todo mundo, o Raiden e o Fujin viram lacaios dele e tudo mais. Eu acredito que ele vai tentar voltar, entrar no universo do Gran Kung Lao para impedir o treinamento do Gran Kung Lao, que pode ser justamente isso que iniciou tudo. A gente está numa espécie de roda sem fim, entendeu? Não sei se eu consegui explicar. Ciclo infinito, né? Um ciclo infinito. Então sempre foi isso e a gente não sabia. Só que agora tem a versão do Shang Tsung que pode cortar o ciclo, né? Pode cortar o ciclo. Sobre o competitivo, cara, o Mortal Kombat 11 ele foi um jogo muito neutro, que a gente chama nos jogos de luta. Que é um aqui e outro ali. É tipo passinho de dança, um lá e um cá, e na hora de reagir você ia pra cima. No 10 tinha corrida, então era muito rushdown, você ir pra cima, batendo, defendendo, cancelando, coisa que não teve no 11. Então acredito que no 12, isso foi no X, no 12 possa vir algo um pouco mais veloz, né, voltando um pouco mais às origens de corrida e tudo mais. Vão manter mecânicas do Crashing Blow e Fatal Blow, que são mecânicas em como você aperta, tipo, baixo o quadrado e arranca 30%, mostra por dentro da... Mostra o impacto, né? O impacto, a parte óssea do adversário, né? E é muito louco isso, eu adoro essa mecânica. E o Fatal Blow, você aperta R2 e R2, ele faz uma espécie de especial que tira 33%, então você vê que 2 golpes que eu falei já tira 60%, né? Já foi 2/3. Ele agora tem o escalonamento, né? Não arranca tudo isso, mas o Mortal Kombat 11 ele veio para ser um jogo de comeback, de viradas. Então, assim, é impressionante, Vini, você tá no jogo com 80% de vida e seu adversário com 15%, você tá com medo. Porque a partir dos 30% para baixo ele já ativa o Fatal Blow. Então ele é um jogo que você tem, é um jogo feito para ser neutro, um lá e outro aqui, não existe pressão. Então eu acho que no Mortal Kombat 12 a gente vai ver muita velocidade, pelo menos eu espero que venha personagens que ainda não vieram, como os próprios robôs, os cybers. Nós tivemos cybers no Mortal Kombat 11, infelizmente, e alguns ninjas como Ermac, que a gente não teve também, Reptile, Tremor. Então faltou bastante coisa. São personagens clássicos que devia vir de base já em qualquer jogo, né? Com certeza. Espero que venha, porque faz falta. Eles aparecem na cripta, eles caem lá. É um easter egg. Quem não viu, veja a cripta do Mortal Kombat 11. É muito legal. É um DLC, né? Digamos assim. É um super DLC. E quando você tá embaixo da The Pit, que é o cemitério, né? Na verdade não chega a ser o cemitério, é onde tá as lanças, né? E eles caem de lá, caem do nada, e vai caindo os ninjas. Aí, foi assim que morreu. E é meio que só isso, né? Então... Vamos ver o que vamos ter aí, mas com certeza vai ter muita premiação pra galera que quer competir. Com certeza. Perfeito, Speed. Muito obrigado pelo papo. Foi um prazer enorme. Obrigado pelo banho de essa aula de Mortal Kombat que a gente teve. Espero que tenha gostado. O prazer é todo meu. Eu que agradeço aí, você, toda a equipe aqui. A galera me recebeu muito bem, fantástico. E todo mundo que assistiu aí, sempre é um prazer. Valeu, pessoal.